Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu quero falar para vocês aqui o que é blockchain. A gente fala muito aqui sobre os mais diferentes projetos, as mais diferentes tecnologias, mas todas elas se baseiam na blockchain, que foi inventada lá juntamente com o Bitcoin. E hoje eu quero que você entenda o que é essa blockchain, por que ela é tão forte, tão segura e por que ela cresce tanto. Antes eu vou só te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino para continuar ajudando o crescimento do canal e eu também continuar te ajudando daí, beleza? Vamos nessa. Blockchain, ela funciona como um livro-razão da contabilidade. O livro-razão da contabilidade, ele é um livro, antigamente, antes dos computadores, aí, ele era um livro físico mesmo, hoje ele já é digital, mas onde é registrado tudo o que acontece dentro de uma empresa. Entradas, saídas, compras, alguma despesa que teve, juros, tudo é registrado ali, data, hora. A blockchain funciona da mesma forma, ele é esse livro, exatamente a mesma coisa, só que ele é digital e ele funciona em uma rede. Você vai entender que rede é essa. Essa rede registra absolutamente tudo o que acontece dentro da blockchain. Então se você for lá e comprou 2 bitcoins, por exemplo, tem a quantidade de Bitcoin, tem o número da sua carteira, tem o número daquela transação, quem validou aquela transação, os mineradores que validaram aquela transação, data, hora, tem tudo isso registrado ali. Isso dá transparência para você e para todo mundo, porque esse livro é um livro de registro público, qualquer um pode consultar. Então, por exemplo, se eu tiver o número da sua carteira pública, eu posso colocar ela aqui e consultar quantas moedas você tem, as transações que você fez. O que torna, inclusive, é importante a gente colocar aqui, o que torna sigiloso os dados é não ter nenhum lastro da sua carteira com você. Eu não sei, por exemplo, ou melhor, você não sabe, por exemplo, que a carteira número tal é a minha carteira. Não tem como você saber isso a não ser que eu diga, porque não tem um lastro, não tem um registro, tá? E aí toda a segurança ela é feita então dentro da própria blockchain. Eu faço a minha segurança quando eu tenho as minhas senhas, as minhas palavras lá que acessam a minha carteira, por exemplo. Isso também é um diferencial da blockchain, que ela quebra aquela necessidade de você ter um intermediário fazendo a segurança. Quando eu vou lá no Banco do Brasil, por exemplo, deposito dinheiro, saco, faço qualquer transação, o Banco do Brasil me garante toda a segurança do projeto, toda a segurança do meu dinheiro. Se, por exemplo, alguém for lá e roubar o Banco do Brasil, eu não estou nem aí com isso, eles vão pagar o meu dinheiro. Se alguém for lá e clonar o meu cartão, não estou nem aí com isso, eles vão pagar o meu dinheiro. Na blockchain a gente não tem esse intermediário, é a gente direto com a rede. Então você é responsável pelas suas moedas. E aí, para que você não tenha problemas, como eu poderia ter com qualquer banco, ela tem um monte de coisas que dá segurança a essa rede. Para começar, a própria rede. Que rede é essa? Ela é uma rede de computadores. Então, por exemplo, o meu computador pode se conectar ao seu computador e a milhares de computadores no mundo todo. A comunicação e o poder computacional desses computadores que validam cada transação dentro da blockchain. Isso faz com que não exista nenhum computador no mundo mais potente que a blockchain. Por que isso é importante? Imagina que eu clone um Bitcoin aqui e vou tentar validar ele dentro da blockchain para transformar ele em dinheiro. Eu tenho que fazer isso mais rápido do que todos os computadores que estão interligados possam fazer. Porque se eles fizerem antes, eles vão validar que aquele Bitcoin é falso e ela não vai passar essa transação. Então fica praticamente impossível, não é à toa que nunca existiu, tá? Em quase 12 anos aí de blockchain. E aí essas transações são validadas por bloco de transações. O meu computador, por exemplo, se ele estiver ligado nessa rede, ele não vai validar a sua transação, depois a transação do fulano e do ciclano, não. São blocos de transações de tanto em tanto tempo, alguns são a cada 10 minutos, outros são a cada um pouquinho mais, um pouco menos, mas cada bloco ele é validado por mineradores. E esses mineradores, eles dão essa validade para a rede, emprestando os seus computadores, são essas pessoas que emprestam seus computadores. Então se você quiser minerar Bitcoin, por exemplo, você vai ter que criar um computador aí na tua casa, um computador físico mesmo, ligar ele na internet, instalar um programa minerador nele e a rede vai usar o seu poder computacional para minerar blocos. E aí a cada bloco validado você ganha um pouco de moeda. Funciona exatamente assim. E aí o que garante também que esses blocos, cada computador não tenha um bloco diferente, por exemplo, é que cada computador tem que ter uma cópia da blockchain para que ele possa validar aquilo. Ou, dependendo de algumas tecnologias, de um pedaço da blockchain. E outra coisa também é que esses blocos, eles formam uma cadeia de blocos, onde eles são interdependentes. Então imagina, por exemplo, um alfabeto. Ele vai do A ao Z. Vamos supor que o meu bloco seja o bloco B.
Para eu validar o bloco B, ele tem que ter o bloco A e o bloco C, o bloco anterior e o bloco posterior. Se isso não existir, também é uma falha na rede, então não é bem uma falha, é um erro que eles não vão validar. Então, opa, esse bloco não está aqui, não está certo, não vão validar essa transação. Por isso, também se torna tão seguro. Falando um pouco dos mineradores, essas pessoas que pode ser eu ou você que ligam seus computadores aí, esses mineradores, quando cedem o seu poder computacional, eles estão gastando lá o seu computador e sua energia, e eles estão dando para o projeto validações. E essas validações são remuneradas. Então, quando eu envio um Bitcoin, por exemplo, e aí a gente está usando o Bitcoin aqui, mas pode ser qualquer moeda. Quando eu envio uma moeda para você, um monte de computador vai validar essas moedas. Esse pessoal vai distribuir aquela taxa que a gente paga. Então, por exemplo, na rede Ethereum eu pago uma taxa, na rede do Bitcoin eu pago outra taxa, na BSC eu pago outra taxa. Cada transação dessa, essa taxa aí é distribuída para quem minerou aqueles blocos, tá? E aí, para esses blocos serem validados, eles precisam de uma maioria de votos para que ele seja validado. Maioria simples, 50% mais um. Então, 100 computadores tentaram validar aquele bloco, 51 computadores validaram, pronto, aquele bloco está validado e ele segue a sua vida normalmente. Então, resumindo, a blockchain ela é uma rede de computadores que ela é validada por blocos, então cada bloco desse é um computador diferente, é uma transação diferente, várias transações diferentes, podem ser contratos inteligentes também, não só moedas, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um contrato, você contratou a nossa contabilidade aqui. Só que você não precisa de mim para contratar a contabilidade. Eu posso criar um contrato inteligente dentro da blockchain com todos os termos, na hora que você aceitar, você contratou a contabilidade, eu não preciso nem saber quem é você, já está feito isso. Por quê? Porque ele é validado dentro dessa rede. Uma vez validado dentro dessa rede, a blockchain ela é isso. Essa rede ela funciona sem intermediários, através de um livro de registros. Esses registros são públicos. Qualquer um pode participar, consultar, validar, e isso traz segurança e transparência para a rede. Não é à toa que hoje a gente já vê, por exemplo, uma notícia bem recente aqui, no momento da gravação desse vídeo, a Amazon está criando suas próprias criptomoedas, bancos estão criando suas próprias criptomoedas, porque é uma economia gigantesca. Quando um banco, por exemplo, ele deixa de transacionar pela internet normal, cheio de meios de segurança que eles pagam muito caro, para transacionar pela blockchain, simplesmente pagando as taxas normais. Então, cara, uma tecnologia muito revolucionária, complexa, com certeza de se explicar, mas muito simples para quem usa, muito mais barata para quem usa, e está remunerando pessoas de maneira descentralizada. Isso também atrai cada vez mais gente, beleza? Um último ponto importante aqui que vale muito a pena você saber. O fato dessa rede ser ligada por um monte de computadores, que a gente não sabe nem quais computadores são, permite que essa rede nunca seja desligada. Pensa no Bitcoin, não tem como parar a rede do Bitcoin. Enquanto existir um ou mais computadores transacionando, minerando Bitcoin ou validando as transações de Bitcoin, o Bitcoin segue existindo. E não tem como saber, não tem como rastrear quais são esses computadores, eles simplesmente estão espalhados no mundo inteiro, beleza? Se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa para contribuir com esse vídeo aqui, por favor, comenta aqui embaixo, eu faço questão de responder todo mundo. Tamo junto, um abraço.